transparência e comunicação, que seria a terceira grande responsabilidade. A né? transparência, ela precisa fazer parte da rotina do Governance Officer. Por quê? Tendo em vista que esse profissional, ele transita por todos esses universos de alta administração, stakeholders, né, incluindo os acionistas, os colaboradores, ele é responsável por garantir que todos os envolvidos tenham conhecimento das grandes decisões, das informações que realmente, obviamente, nesse papel, há informações que são sigilosas e ele também precisa garantir que essa comunicação e que esse sigilo aconteça. Obviamente que nós temos assuntos que são sigilosos, mas isso tudo eu preciso avaliar como eu vou comunicar. Até o que é sigiloso, eu preciso ter essa capacidade de análise. É realmente sigiloso? É sigiloso. Como que eu comunico isso? Como que eu adapto as minhas atas, as minhas informações, as minhas divulgações de relatórios? Como é feito essa transparência? Essa transparência, ela precisa ter clareza para todos os envolvidos por meio de relatórios, por meio de site, enfim. Eu preciso ter clareza, enquanto Governance Officer, que é o meu papel, que todos confiem nas informações e no que está sendo trabalhado dentro de uma organização. Ah, maravilha. Teve um assunto que nós conversamos há um tempo atrás, Mara, não sei se você vai lembrar bem dessa temática, que era esse desafio de garantir a transparência, mas mantendo o sigilo, mas mantendo o caráter da Lei Geral de Proteção de Dados, como divulgar informações sem divulgar dados pessoais, ou sem, como que isso pode, em alguma medida, prejudicar a formalidade do processo de comunicação. E aí você comentou no café que nós estávamos, né, sobre um modelo de sigilo a partir da LGPD, mas garantindo a transparência. Perfeito. Estou tentando lembrar, se você pudesse lembrar um pouco, porque você foi falando... A gente fala de anonimização? Anonimização. Perfeito. Pronto. Você poderia falar sobre isso? Porque eu, particularmente, achei super interessante. Então, eu acho que muitas vezes a gente perde essa dimensão, né? De eu preciso garantir a transparência, mas tem um dado aqui, só que esse dado é um dado público, eu preciso dizer. Como dizer? Por isso é tão importante que esse profissional ele também conheça de aspectos legais, né? É necessário, na verdade, é mandatório, vou dizer que é mandatório. Principalmente quando a gente está falando de Lei Geral de Proteção de Dados. Então, até que ponto, como você bem colocou, a transparência ela deve ir? Até onde ela deve ir? E é exatamente quando você tem esse embasamento legal da lei que você começa a olhar de outra forma para o que você divulga, para as informações que são tratadas, e isso inclui divulgação por meio de relatórios. E quando a gente fala de anonimização, é uma das ferramentas, vamos dizer assim, que deve ser olhada e que deve ser percebida pelo Governance Officer como uma atuação. Legal. Eu sou Governance Officer e eu tenho que garantir a transparência. Ok, mas a transparência daquilo que eu devo compartilhar. Se é um dado pessoal, se é um dado sensível, e aí isso a gente fala muito no nosso curso, né, na nossa certificação, que por isso nós temos um tópico específico falando sobre LGPD. Porque, além de todo esse conhecimento que esse profissional precisa ter, hoje ele precisa também conhecer as questões legais que envolvem a LGPD. Porque isso vai incluir todo o mecanismo de compartilhamento de informação, como que eu compartilho esses dados, de arquivamento, como que eu vou encaminhar uma pauta, o que eu devo considerar de documento nessa pauta e como que eu vou mitigar o risco, que é o próximo tópico, né? Sim. A gente está falando de risco. Então, eu preciso ter essa capacidade de pensar o tempo inteiro à frente. Sim. Como eu mitigo um risco? Seja um risco de compliance, seja um risco legal e seja um risco também das questões
de proteção de dados. Sim. Então, isso a gente fala no nosso curso e é, assim, 1h30 falando sobre questões legais de LGPD exclusivamente. Então, a anonimização e a pseudo-anonimização, são 2 itens, são uma das ferramentas que a gente utiliza nesse papel de Governance Officer para divulgar e dar transparência a alguns assuntos e algumas informações na rotina. Isso é rotina, não tem específico uma situação, mas é rotina. Opa, isso aqui é um dado sensível, isso aqui é um dado pessoal. Como que eu trabalho com esses dois momentos, quando eu tenho que cumprir, quando eu tenho que garantir a transparência, quando eu tenho que garantir a comunicação. Maravilha. Um exemplo que eu aprendi, né, que tem sido adotado agora nesse processo de anonimização, por exemplo, tem o nome de uma pessoa. Ao invés de você colocar por extenso, você coloca só as iniciais. Então, Jefferson Sampaio de Moura pode ser um JSDM, por exemplo. Ao invés de colocar um CPF inteiro, eu posso colocar 6 números do CPF que estão ali no meio, né? É isso. Então, são algumas estratégias para você trazer a informação, mas garantir essa proteção dos dados. E a rastreabilidade, né? Porque imagina que você, como Governance Officer, você também é o guardião de tudo que vai sendo deliberado e tudo que vai sendo tratado do ponto de vista estratégico, né? Então, a alta administração, por algum motivo, deliberou um determinado assunto com uma determinada pessoa em uma determinada situação. Como que eu vou fazer e garantir a rastreabilidade dessas informações? Então, eu também tenho que pensar em rastreabilidade, em guardiã dos dados e das informações e também em proteger o meu titular de dados. O meu não, né? Proteger o titular de dados. É um assunto bem complexo, interessante, mas necessário para a atuação de um Governance Officer. Maravilha.